Olá mais uma vez, muito bom dia a todos e a todas vocês, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje é dia 17 de novembro e nós vamos, neste encontro de hoje, bater um papo sobre princípios do sistema recursal no direito processual civil, tá certo? Nós, em encontros anteriores, falamos de juízo de admissibilidade, juízo de mérito dos recursos, falamos de efeitos dos recursos, ainda estamos tratando aqui da teoria geral dos recursos e ainda estamos tratando da matéria de um modo, digamos assim, introdutório, né? Ainda nós não estamos aprofundando, verticalizando o exame de todos esses temas, mas a hora que nós terminarmos essa exposição geral da teoria geral dos recursos, né, nós vamos passar daí ao estudo dos recursos em espécie, né, e depois vamos estudar cada uma também das ações autônomas de impugnação, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês um roteiro que eu pretendo seguir ao longo da exposição, que eu pretendo fazer aqui com vocês agora nesses minutos que seguem sobre essa matéria. Notem, o tema de nosso estudo aqui diz respeito aos princípios, que a doutrina chama de princípios fundamentais dos recursos no direito processual civil. Mas antes de eu analisar com vocês cada um daqueles que nós consideramos os princípios de fato fundamentais, eu gostaria de abrir essa exposição com alguns esclarecimentos de ordem técnica, vamos chamar assim, né? Por quê? Porque a expressão princípio, ela é usada com muitos sentidos, com muitos significados, mesmo no âmbito do direito, né? Então, não raro, quando a gente começa a conversar sobre princípios com alguém, princípios jurídicos com alguém, a gente parte do pressuposto de que nós, eu e o interlocutor, eu e aquela pessoa com quem estou falando, ou aquela pessoa para quem estou falando, ou aquela pessoa que está falando comigo, nós adotamos uma mesma definição de princípio jurídico, né? Veja, nós estamos falando aqui de princípios fora do direito, mas princípios jurídicos. Mas isso não é necessariamente assim, né? Costuma-se usar a expressão princípio para designar uma série de fenômenos que não são necessariamente da mesma natureza. Então, vou citar aqui alguns exemplos. Quando nós estudamos direito constitucional, aqueles de vocês que, como eu, gostam de estudar, gostam de aprender, gostam de ler sobre direito constitucional, sabem que uma das matérias mais importantes, né, quando a gente começa a estudar direito constitucional, diz respeito aos direitos fundamentais. Direitos fundamentais são aqueles previstos no direito constitucional interno, né? No nosso caso aqui, a maioria deles está ali no artigo 5º da Constituição, mas há outros direitos fundamentais que estão também no texto constitucional, como, por exemplo, direitos fundamentais sociais, que estão ali no artigo 6º e assim por diante. Mas, por que eu estou falando disso? Porque, de acordo com a doutrina, diria eu, que hoje prevalece entre nós aqui no Brasil, costuma-se afirmar que os direitos fundamentais são estruturados em normas que, por sua vez, se baseiam em princípios. Então, a partir de princípios que revelam os direitos fundamentais é que eu extraio a norma para o caso concreto, né? Então, por isso que se diz, por exemplo, que quando a Constituição faz referência à liberdade de expressão num inciso do artigo 5º e a intimidade em outro inciso do artigo 5º, esses direitos fundamentais são estruturados como princípios. E por conta disso, sob esse ponto de vista, eles seriam diferentes de regras, né? Porque quando nós falamos de princípios, esses princípios, eles, por assim dizer, convivem uns com os outros, eles se interrelacionam, formam um sistema, né? Se alimentam mutuamente, e um não pode ser compreendido senão quando analisado, quando estudado em conjunto com outro princípio, né? Então, não é correto dizer necessariamente que um princípio limita o outro. Isso pode até ser verdade.
mas é apropriado afirmar que eu vou compreender os princípios, ou cada um dos princípios, na medida em que eu os confronte uns com os outros princípios, né? De modo que, e a partir dessa ideia, se afirma que os princípios, eles não se revogam, entre aspas. Vocês se lembram, no encontro de ontem, nós conversamos sobre uma possível antinomia existente no Código de Processo Civil quanto ao efeito suspensivo do agravo do instrumento interposto contra a decisão proferida com base no artigo 356 do Código de Processo Civil. E para a solução de dilemas, para a solução de conflitos ou solução de antinomias existentes entre textos legais, entre regras jurídicas previstas em dispositivos de lei, como aquele caso, a gente pode se valer daqueles, digamos, critérios que são considerados pela doutrina como critérios tradicionais, né? Então, especialidade, superioridade, anterioridade, e assim sucessivamente, né? São critérios que eliminam, né, esses conflitos. De modo que, costuma-se dizer, afirma-se também que quando eu estou diante de um conflito entre regras, eu vou me valer da solução do tudo ou nada. Ou seja, se uma regra se aplica em detrimento da outra, isso, em princípio, sempre será assim, né? Então, costuma-se dizer que se eu estou diante de um conflito entre a regra A versus a regra B, né, se a regra A posteriormente, por exemplo, é posterior, a regra A derrogou a anterior, né? O conflito seria solucionado dessa maneira. Importante observar, pessoal, uma coisa aqui, abrindo um parêntese. Isso que eu vou falar agora pode parecer muito básico, mas me parece um conceito fundamental e muita gente às vezes confunde. Quando nós falamos em revogação, né, a gente costuma usar aquela classificação tradicional da doutrina entre revogação tácita e revogação expressa, né? Revogação expressa ocorre quando o legislador, na lei posterior, ele suprime expressamente um texto legal anterior, né? Então, por exemplo, o Código de Processo Civil de 2015, ali no artigo 1072, estabelece que ficam revogados os artigos tais, né? Ou fica revogado o parágrafo tal do artigo tal, certo? Então, o texto posterior retira o texto anterior do sistema jurídico, né? Aquele texto que existia no sistema jurídico, a partir daquele momento, não existirá mais. Ele continua existindo para aquele momento. Ele não existe mais para o momento posterior. Isso acontece quando estou diante da revogação expressa. Agora, aquilo que a nossa doutrina chama de revogação tácita é um ato, sempre um ato de interpretação. Porque se vocês disserem assim, não, professor, porque, exemplo, tá? Exemplo. O artigo X do Código Civil revogou tacitamente o artigo Y do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, eu tenho o artigo A, que revogou tacitamente o artigo B. Por quê? Porque eles dois são incompatíveis entre si e somente um deles haverá de prevalecer. Mas, percebam, no caso da revogação tácita, o texto que vocês, enquanto estudiosos do direito, ou seja, nós, como juristas, a expressão jurista eu uso para designar a gente que estuda direito, né? Nós, como juristas, nós dizemos que o texto A revogou tacitamente o texto B, isso não tirou o texto B do sistema, ele está lá. Se você abrir o Código de Defesa do Consumidor ali na internet, no site do Planalto, no site do Senado, por exemplo, você vai ver que o texto ainda está lá. Então, no caso da revogação tácita, não se suprime o texto da lei. É sempre um ato de interpretação, né? Mas, quando eu interpreto, Medina, ou vocês, aí, cada um de vocês, quando forem advogados, juízes, etc. e tal, né? Eu sempre estarei interpretando e sempre chegarei a uma norma. E aqui, mais uma vez, a gente chega a um conceito fundamental. O que é norma jurídica? Claro, isso também que eu vou falar não é algo tranquilo na doutrina, mas eu me alinho
àqueles autores que dizem que a norma jurídica é o produto da interpretação, né, dos textos normativos, com o propósito de resolver problemas. Então, por exemplo, quando eu digo, o artigo 1015 do Código Civil, de Processo Civil, aquele artigo é o texto da lei, é o ponto de partida, né? Mas aquilo não é a norma jurídica ainda, porque a norma jurídica é o texto legal interpretado, tá certo? Então, quando eu me refiro à norma, quer dizer que eu já matutei em cima daquele texto diante de um problema e digo, a norma é essa, né? Fechamos aqui. A mesma coisa valerá para o conflito entre princípios jurídicos. Veja, o que são nesse contexto os princípios jurídicos? Não chegamos ainda à nossa matéria. Quando estou falando de conflito entre direitos fundamentais e digo que eles são estruturados como princípios jurídicos, né, eu interpretarei cada um desses direitos fundamentais, identificarei, né, os eventuais limites que eles têm, cada um deles em si mesmos, e daí então farei o cotejo, a comparação, o confronto entre esses dois princípios, para daí então dizer qual é a norma jurídica. Então, por exemplo, eu poderei dizer assim, a liberdade de expressão cede sempre que, né, eu estou diante, a minha liberdade de expressão cede sempre que eu estou diante de uma pessoa que preserva a sua intimidade. Exemplo, né? Mas eu posso dizer também que a minha liberdade de expressão prevalece sempre que a outra pessoa, que tem um bem jurídico, né, intimidade, que quer proteger, é uma pessoa pública, entre aspas. Né? Então, uma coisa é eu falar da proteção à intimidade de uma pessoa pública, um político, por exemplo. Outra coisa é eu falar da proteção à intimidade de uma pessoa que não vive publicamente, né? Que é uma pessoa que tem uma vida, digamos, não tem uma vida pública, como um político, como a gente mencionou, não é um artista, e assim por diante, né? Percebam que os direitos fundamentais, eles são interpretados em si mesmos e são interpretados uns com os outros, a depender do caso concreto. Por isso que não é correto dizer que a liberdade de expressão sempre prevalece sobre a intimidade, ou a intimidade sempre prevalece sobre a liberdade de expressão. E isso vai depender das circunstâncias do caso. Pode suceder que em determinada situação, né, o direito fundamental A prevaleça sobre o direito fundamental B, né? O direito fundamental A prevaleça sobre o direito fundamental B, eventualmente pode acontecer isso, mas, num outro caso, o direito fundamental B prevaleça sobre o direito fundamental A. Daí se dizer que nós estaríamos diante de conflito entre princípios e um princípio jurídico, né, sob esse ponto de vista, não revogaria outro princípio jurídico. Mas, e aqui atenção, aqui na nossa matéria, nós não vamos usar a terminologia princípio para se referir a princípios como, né, estruturantes dos direitos fundamentais, tá? Nós estaremos falando aqui, e aqueles que chegaram mais tarde talvez ainda não tenham visto essa frase que eu coloquei aqui, nós estamos falando de princípios de organização técnica. Não estamos falando de princípios como direitos fundamentais. Ok? A expressão princípio, a palavrinha princípio, ela é polissêmica, certo? O que significa isso? Tem vários sentidos, né? Mesmo no direito, né? O princípio tem vários sentidos, inclusive fora do direito, mas mesmo no direito a expressão princípio tem vários sentidos. Então não é correto, por exemplo, fazer assim. Olha, pessoal, exemplo, tá? Vou apresentar aqui para vocês a relação dos princípios do direito processual civil. Exemplo, vamos imaginar que alguém venha para vocês e fala assim, olha, eu vou fazer aqui a relação dos princípios. Daí o sujeito chega aqui para vocês, ou a professora, ou o professor, ou quem quer que seja, diz assim, os princípios são, exemplo, proporcionalidade,
Exemplo, hein? Eu vou colocar aqui entre aspas, para ninguém falar que eu estou enganando vocês. Proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, taxatividade recursal, né? E nula executio sine titulo. Olha bem, eu coloquei aqui entre aspas. Vamos imaginar que alguém chega para vocês e diz, olha, pessoal, esses aqui são os princípios que a gente vai estudar. Princípio da proporcionalidade, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da taxatividade recursal, princípio da nula executio sine titulo, e assim por diante. É correto colocar essa relação de fenômenos aqui referidas como se fossem modalidades ou exemplificações de uma mesma categoria jurídica? A resposta é negativa. A resposta é negativa. Quando, por exemplo, proporcionalidade, embora muitos de nós, e talvez vocês já tenham até usado essa expressão dessa maneira, ou ouvido alguém usar a expressão dessa maneira, muitos de nós falamos em princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, né? Eu até posso usar a expressão princípio, eventualmente, dessa maneira. Muita gente vai dizer que não é correto, tudo bem, mas o fato é, muita gente também usa a expressão princípio da proporcionalidade. Mas usar a expressão princípio da proporcionalidade não é colocar no mesmo rol, por exemplo, que o princípio da taxatividade recursal. Não posso, por exemplo, colocar proporcionalidade ao lado de princípio, sei lá, da dignidade da pessoa humana, que também muitos de nós se referem à dignidade da pessoa humana como um princípio, certo? Então, aqui eu não estou diante de exemplos de uma mesma categoria, porque a expressão, aliás, muita gente diz que não posso chamar proporcionalidade de princípio, né? A proporcionalidade seria um critério, né, que eu emprego para solucionar dilemas de outra natureza, etc. A proporcionalidade poderia ser um dos critérios empregados para solucionar dilemas entre princípios de direitos fundamentais, por exemplo, né? Mas não é um princípio ao lado da taxatividade recursal. Porque taxatividade recursal, o que significa isso? Significa que, à luz do direito brasileiro, o sistema jurídico brasileiro adotou, né, um princípio de organização técnica que significa o seguinte: só são recursos aqueles previstos em lei. Se a lei não o previu como recurso, ele não é recurso. Isso é taxatividade recursal. Ponto. Veja, então taxatividade recursal não é, por exemplo, um princípio colidente com o outro, como quando ali eu falo dos direitos fundamentais. Quando eu me refiro à taxatividade recursal, eu estou dizendo, o sistema se organiza assim. Outro exemplo que eu coloquei ali, nula executio sine titulo. O que significa isso? Não há execução sem título executivo. Então, quando o sistema jurídico se assenta no princípio da nula executio sine titulo, eu sei que o sistema é orientado com base nesse princípio, que não haverá execução, né, se não houver um título executivo, etc. E assim sucessivamente, né? Então, isso é muito importante. A expressão princípio é uma expressão polissêmica. Eu não posso colocar tudo que o povo chama de princípios por aí, eu não posso dizer que é tudo exemplos de, ou colocar numa relação de princípio e tratar de princípios e tratá-los como se fossem pertencentes a uma mesma categoria jurídica, certo? Isso é importante, isso nós não podemos confundir. Deixa eu abrir um parêntese aqui para falar uma coisinha. Muita gente diz assim, é muito comum a gente ver isso, o pessoal dizendo isso, que não há direito fundamental absoluto, não há garantia fundamental absoluta. O que são direitos fundamentais e o que são garantias fundamentais? São aqueles previstos no direito, na ordem constitucional interna, né? É um pouco diferente dos direitos humanos. Os direitos humanos são aqueles previstos em tratados internacionais, convenções internacionais, né? Daí a gente pode dizer que eu tenho o direito humano X, que está referido no Pacto de São José da Costa Rica, né? A Convenção de Direitos Humanos e assim por diante, mas aquele direito que está ali referido não foi incorporado no quadro constitucional brasileiro. Então, não é um direito fundamental, é uma questão técnica, tá certo?
Então, tem muita gente que diz assim, não existe direito fundamental absoluto, porque todos eles podem ser relativizados uns com os outros, né, e tal. Não me parece correto isso, tá, pessoal? Eu não sigo essa... Primeiro que eu não sigo essa ideia, que alguns dizem, que todos os direitos fundamentais podem ser... podem ceder a outros direitos fundamentais. Porque os direitos fundamentais têm, às vezes, seus próprios limites. Mas existem sim, ou podem pelo menos existir sim, direitos fundamentais absolutos. Então, por exemplo, a Constituição Federal Brasileira, ela proíbe a tortura, né? A Constituição Federal Brasileira, ela proíbe a tortura. Deixa eu achar aqui o inciso que agora me fugiu a memória. Professor, artigo 5º, inciso 3, eu acho. Isso mesmo, Rodrigo, obrigado. Ninguém será submetido à tortura, né? Ora, eu não posso dizer que esse direito fundamental, que está aqui no inciso 3º do artigo 5º caput, é um direito fundamental que eu vou colocar lado a lado, por exemplo, com a liberdade de expressão intelectual, que está ali no inciso 9º. Eu não posso dizer assim, o direito fundamental de não ser submetido à tortura, como é um princípio, ele cede quando preponderar a liberdade de expressão, que também é um princípio. Entenderam isso? Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso dizer que todos os direitos fundamentais são estruturados como princípios e, por isso, todos eles podem ceder à luz do caso concreto, etc. Não necessariamente. Isso, de fato, pode acontecer com vários princípios ou direitos fundamentais, mas não com todos, ok? Vai depender muito do caso concreto. A meu ver, o direito fundamental de não ser submetido à tortura, certo? É exemplo claríssimo de direito fundamental que não cede a outro direito fundamental. Então, eu não posso dizer, a Constituição Federal, ali no artigo 5º, inciso 35, assegura, cadê ali? A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, se eu estiver diante de lesão ou ameaça a direito, com base no inciso 35, eu posso fazer tortura. Tá vendo? A gente tem que tomar cuidado, porque determinadas frases de efeito, como essa, todos os direitos fundamentais podem ser, né, compatibilizados uns com os outros, não é uma verdade absoluta, não é um dogma, tá bom? Vamos devagar aí com o andor. Tá certo? Então, fecho esse parêntese, porque às vezes o pessoal pega só um trecho do que a gente fala, né? Pois bem, pessoal, então vamos falar aqui de princípios de organização técnica. Quando eu falo de princípios de organização técnica, eu estou me referindo àqueles princípios que informam como o sistema é organizado. Isso não é uma opinião minha, pura e simplesmente, né? Vários autores que eu estudei, que cito e aprendo muito lendo com esse pessoal, né? Sobretudo os civilistas, lá na França, assim também na Itália, né? Se referem a esse modo de enxergar esses princípios. Né? Esses princípios revelam como o sistema, ou como uma parte do sistema, é organizado. E uma vez eu compreendendo esses princípios, e sabendo que esses princípios orientam o sistema, eu posso entender melhor aquele sistema, o funcionamento daquele sistema. Tá certo? Tá. Não há entre nós uma uniformidade sobre se saber quais seriam esses princípios. Né? Alguns autores podem se referir a alguns princípios, outros autores podem se referir a outros princípios. Isso não é algo tranquilo, né, na doutrina. E não é imprescindível que seja algo tranquilo também. Isso é uma convenção. Eu lembro de ter lido uma frase de um autor que me impactou muito quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, ali no começo do século, né, no começo desse milênio, nos anos 2000 ali. Eu defendi minha tese em 2001. E daí, eu lembro desse autor falando assim, os princípios jurídicos, às vezes, eles estão dormindo no sistema, né? É diante de uma contradição sistêmica que o jurista passa a procurar soluções para esse problema que ele vai lá e identifica o princípio. Mas eu vou passar aqui para vocês os princípios de organização técnica, que são considerados pela doutrina majoritária.
Eventualmente, vocês podem ler outros autores e encontrar outros princípios, tá? Não tem problema, não quer dizer que ele está errado, eu estou certo, e nós aqui estamos errados e ele certo. Não necessariamente, né? Isso está sempre em atualização mesmo. E pode suceder que daqui a alguns anos, vocês vão ler alguns autores e eles vão dizer, antigamente a gente falava do princípio da colegialidade, né? Como a gente vai mencionar agora. Mas esse princípio foi sendo tão excepcionado no sistema, a lei foi criando tantas exceções para esse sistema, que ele já não é mais tratado como um princípio de organização técnica, porque ele foi perdendo valor, o sistema jurídico já não o segue mais, né? Exemplo, tá? A gente vai ver que não é assim no direito brasileiro. Bom, quais princípios nós vamos estudar aqui, pessoal, com vocês? Eu passei aqui uma relação, coloquei aqui no chat para vocês, dos seguintes: duplo grau de jurisdição, colegialidade, taxatividade, unicidade, também chamado de singularidade ou unirrecorribilidade, fungibilidade, instrumentalidade recursal e, por fim, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Nesse encontro de hoje, eu vou passar aqui para vocês noções bastante bem básicas de cada um desses princípios, e no encontro posterior nós vamos discutir com vocês alguns aspectos polêmicos relacionados a esses princípios. Daí eu vou enviar problemas, enviar casos para vocês, colocar ali no mural, para a gente daí então debater em cima desses casos, tá certo? Vejam, o primeiro princípio, aqueles de vocês que eventualmente tivesse acessado o sistema aqui mais cedo, eventualmente chegaram a verificar que eu havia colocado na tela um dispositivo normativo. Colocando aqui de novo na tela para vocês. Conseguiram abrir aí? Está aparecendo para vocês? Vejam ali, artigo 8º, garantias judiciais, né? Alguém sabe de que estamos falando aqui? Vejam, estamos falando aqui da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que muitos também chamam ou conhecem como Pacto de São José da Costa Rica, né? Essa convenção de direitos humanos entrou no direito brasileiro, tá certo? O Brasil faz parte dessa convenção, mas ela não foi aprovada entre nós como emenda constitucional, ou seja, não entrou de acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, né? O parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que foi inserido pela emenda 45 de 2004, diz que tratados e convenções internacionais de que o Brasil faça parte, se aprovados nos termos ali referidos, são equivalentes a emendas constitucionais. Não é o caso dessa convenção que estamos falando aqui, tá? Mas o Brasil fez parte, ou faz parte dela, né? E daí, então, no caso, se aplica o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, né, segundo o qual os direitos e garantias previstos no artigo 5º da Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil faça parte. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, ele faz parte do sistema jurídico brasileiro por força do próprio artigo 49, né, da Constituição, que fala do regime dos tratados, etc., mas também por força do parágrafo 2º do artigo 5º, que coloca essa categoria de tratados em uma posição diferenciada no sistema. Qual é essa posição diferenciada no sistema? Muito se discutiu isso na jurisprudência do Supremo, e hoje se convencionou dizer que convenções como essa aqui têm natureza supralegal. Ou seja, ela não entrou no sistema como norma constitucional, porque não observou o parágrafo 5º do artigo 5º, mas por estar ali dentro do nosso direito
nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º, não teria a natureza de norma constitucional, mas estaria acima das leis em geral, né? Então, por isso, por exemplo, que toda aquela discussão sobre prisão civil por dívida, que nós tivemos alguns anos atrás, eu não sei se vocês provavelmente não chegaram a estudar, sequer a estudar isso, né? Mas se discutiu muito sobre a questão da possibilidade de prisão civil por dívida não decorrente de alimentos, tem a ver com esse tratado, essa convenção aqui, né? E se considerou que no direito brasileiro não se admitiria a prisão civil por dívida, salvo no caso de alimentos, né? Porque isso contrariaria essa convenção aqui referida, que teria essa natureza, né, de norma supralegal. Mas eu estou começando a exposição com me referindo a esse tema aqui, porque o artigo 8º, artigo 8, ou 8º, item 2, a linha H, estabelece, né? Vejam ali no item 2, toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, etc. E as seguintes garantias mínimas. Daí vem ali a linha H. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Então aqui, pessoal, percebam, nós estamos diante de um direito previsto nesse tratado, ok? Ou nessa convenção, se preferirem, que está ali no âmbito do direito processual penal, que é o direito de recorrer da sentença. Com base nessa disposição aqui, dentre outras, grande parte da nossa doutrina diz que o duplo grau de jurisdição seria uma garantia, tá certo? Notem, o duplo grau de jurisdição não é, entre nós, uma garantia prevista na Constituição Federal, né? Tem muita gente que lê o inciso 55 do artigo 5º da Constituição, diz ali, aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E muita gente lê ali na palavra recursos o que seria a garantia do duplo grau. Não é. O que está se referindo aqui é direito a recursos inerentes ao contraditório e ampla defesa, mas isso não assegura o duplo grau da jurisdição. Então, no texto da nossa Constituição, não está prevista, né, como direito fundamental, ou garantia, melhor dizendo, né, o duplo grau da jurisdição. Tá? Grosso modo, a gente pode dizer que a diferença entre direitos fundamentais e garantias fundamentais seria o seguinte, básico, garantias seriam mecanismos previstos na Constituição para realizar direitos fundamentais, né? Então, eu poderia dizer que o duplo grau de jurisdição, se previsto na Constituição, seria uma garantia constitucional. Mas não é previsto na Constituição. Ele está ali na Convenção de Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica, no âmbito do processo penal. Então, no direito penal, não sei se vocês se lembram, se vocês não se lembrarem, vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar o trabalho que o Supremo desenvolveu a respeito disso. Quando o Supremo Tribunal Federal julgou anos atrás aquele processo criminal que ficou bem famoso, chamado processo do mensalão, ali se discutiu muito, né, a questão atinente ao duplo grau de jurisdição no âmbito penal. Por quê? Porque foi talvez, se não o maior, um dos maiores ou mais expressivos processos criminais julgados no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal o julgou por ser de competência originária do Supremo Tribunal Federal, né, o julgamento daquele tipo de processo criminal, nos termos do artigo 102, inciso 1º da Constituição. E daí muita gente discutiu o seguinte, mas as pessoas ali condenadas vão recorrer para onde? Não tem direito ao duplo grau de jurisdição? Aí, né, eu não aprofundo isso nos meus livros de processo civil, mas aqueles de vocês que tiverem interesse, eu escrevo bastante sobre isso na Constituição Federal comentada. Travou-se, então, na época, muita discussão, muito debate sobre isso, e no Supremo Tribunal Federal se chegou à conclusão de que, sim, o duplo grau pode ser considerado um direito fundamental, mas não um direito fundamental absoluto. Por quê? Porque a nossa própria Constituição Federal, ao lado do duplo grau de jurisdição, preveria
ou contemplaria um outro princípio que, ainda que não estivesse referido textualmente nas disposições constitucionais, dessas disposições esse princípio poderia ser extraído, que ali foi chamado de princípio da unicidade de juízo ou de instância, ou também princípio do julgamento único. O que significa isso? Né? Percebam, então eu estaria diante de dois princípios de organização técnica. Um é o duplo grau, que está na Constituição, mas não como um direito absoluto, porque está na Constituição porque a Constituição organiza as hierarquias dos órgãos jurisdicionais, né? O professor Nelson Nery Júnior fala isso, né? Não tem como dizer que o duplo grau não pode ser inferido da Constituição, porque a nossa Constituição Federal organiza o nosso sistema em instâncias, etc. Né? Mas a própria Constituição Federal prevê causas de competência originária dos tribunais que não se submetem a recurso, né? Que não podem ser impugnadas por recurso. Tá certo? Então, isso revelaria que a nossa Constituição Federal também incorporou o chamado princípio da unicidade de juízo ou da instância ou do julgamento único, tá bom? No processo civil, isso acaba não tendo muita discussão, né? Isso tem mais discussão no âmbito do processo penal por conta do Pacto de São José da Costa Rica. Talvez, na disciplina de Direito Processual Penal, o professor venha a conversar um pouco mais com vocês a respeito. Na nossa doutrina processualística civil, há também autores que distinguem o duplo grau de jurisdição do duplo exame, como, por exemplo, autores como o professor Sérgio Bermudes, dentre outros. O que seria o duplo grau e o que seria duplo exame? É interessante isso para a gente distinguir, né? Duplo grau, percebam, como o próprio nome diz, nós estamos nos referindo a graus diferentes. Agora, o duplo exame ocorre quando se submete o exame da causa ao próprio órgão jurisdicional. Então, nos embargos de declaração, por exemplo, não faz sentido falar em duplo grau de jurisdição. Assim também, não faz sentido falar em duplo grau de jurisdição no caso dos embargos infringentes da Lei 6.830, de 1980. Não sei se vocês vão se lembrar, a gente já falou sobre essa disposição. Naquele caso ali, a lei prevê o recurso de embargos infringentes a ser julgado pelo próprio órgão que proferiu a sentença. Não cabe apelação nos casos previstos nesse artigo da Lei 6.830, né? De 1980. Ali, não incide o duplo grau, mas incide o princípio do duplo exame, tá? Basicamente é isso que a gente tem que entender sobre o duplo grau, mas eu vou falar agora de um outro princípio, pessoal, que para alguns autores seria uma manifestação do duplo grau de jurisdição, porque quando eu falo em duplo grau de jurisdição, vou me valer aqui de expressões do professor Barbosa Moreira, eu estou me referindo a um outro grau, né? E esse outro grau, parto do pressuposto de que esse outro grau, certo, é melhor que o grau recorrido, digamos assim, né? E por que esse outro grau é melhor que o grau recorrido? Então, por que o Tribunal de Justiça do Paraná é melhor que o juiz de primeiro grau aqui de Maringá? Há várias razões com base nas quais a doutrina sustenta, né, o duplo grau de jurisdição, né? Exemplos. Espera-se que a decisão proferida pelo tribunal seja oriunda de juízos mais experientes e, pelo menos em tese, eles tendem a proferir decisões melhores. Além do que, eles decidirão sobre algo que alguém já decidiu, então é uma avaliação melhor, né? Não é uma avaliação do zero. E, além disso, eles julgam em órgão colegiado. E como eles julgam colegiadamente, espera-se que a decisão de um órgão colegiado seja melhor que uma decisão unipessoal, que no Brasil, os juízos de primeiro grau são juízes únicos, né, unipessoais, ou seja, o órgão jurisdicional é composto por um juiz. Então, não tem o tribunal de primeiro grau no Brasil, né? Em outros sistemas pode haver, mas no Brasil não. Entenderam? Então, por isso, alguns autores dizem que é melhor, espera-se, ao menos em tese, que a decisão do tribunal seja melhor que a decisão do juiz de primeiro grau, por causa dessas razões. Muita gente critica isso, diz que não necessariamente, né?
Primeiro, o fato de o juiz de tribunal ser juiz há 30 anos, significa que a decisão dele é melhor necessariamente que a do juiz de primeiro grau, que é juiz só há 5 anos, há 10 anos? Não necessariamente. Né? Isso é um argumento falacioso, muita gente diz. Porque, de repente, o juiz aqui de primeiro grau, embora tenha menos tempo de magistratura, ele é mais estudioso, etc. Né? Eventualmente. Segundo, quem garante que a decisão do colegiado é melhor necessariamente? Ainda mais em modelos como o nosso, do brasileiro, que muita gente diz, olha, aqui no Brasil os membros do colegiado apenas seguem o relator, votam com o relator, de uma maneira crítica. Né? Então, o duplo grau de jurisdição, embora ele seja proeminente em nosso sistema e seja defensável, há muitas razões com base nas quais a gente pode defender o duplo grau de jurisdição, ele também é muito criticado. Tem muita gente que diz que não faz sentido o duplo grau de jurisdição. O fato é, no Brasil, o juízo de primeiro grau, ele é desvalorizado mesmo. É verdade isso. Muita gente faz uma crítica que me parece... eu não faço a crítica desse modo, mas ela tem um pé de verdade, que muita gente diz assim, aqui no Brasil o juiz de primeiro grau é um juízo de passagem, porque o que vale mesmo é quando o tribunal decidir. Porque a decisão do juiz de primeiro grau só vai realmente ter valor se confirmada no tribunal, porque até o tribunal decidir a gente não pode fazer nada. Isso tem sentido, porque no Brasil, os tribunais, como o Tribunal de Justiça do Paraná e outros tribunais locais, eles podem revisar tudo que o juiz de primeiro grau decidiu, inclusive em relação a fatos e provas. Não é como acontece em outros países, não todos, tá? Mas em alguns países, o juiz de primeiro grau ele é soberano em relação às provas. Né? Eu posso recorrer dizendo que o juiz de primeiro grau violou o direito à ampla defesa, por exemplo, ou o juiz de primeiro grau admitiu uma prova ilícita. Mas a valoração da prova eu não posso discutir. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se o juiz de primeiro grau, por exemplo, ele viu o depoimento da testemunha José e viu o depoimento da testemunha Antônio, por uma razão qualquer, ele chegou à conclusão de que vale mais a testemunha José, ou que ele leva em consideração o que disse a testemunha José e não o outro, eu posso recorrer discutindo isso. Eu posso apelar, vou lá no tribunal, né, e fico lendo os depoimentos das testemunhas, digo, aqui, excelências, né? O Antônio, o Zé, o João. Então, questões de fato, questões de prova são revistas nos tribunais. Então, o juiz aqui, ele não é soberano nem em relação a isso. Né? Então, o duplo grau da jurisdição no Brasil ele é bem amplo, né, se comparado com o que acontece em alguns outros países, em que o juiz de primeiro grau ele é soberano em relação a fatos e provas. Né? Isso é uma coisa interessante, bem característica nossa, do nosso sistema, não só do sistema que a gente copiou, né, que a gente vem seguindo. De todo modo, e agora sim entrando em efetivo e em definitivo no segundo princípio, que é o da colegialidade, de todo modo, né, considera-se, por conta dessas razões que eu comentei há pouco, que o órgão colegiado é o juízo natural dos recursos. Isso que eu acabei de falar é uma expressão do professor Barbosa Moreira. Ele que diz isso, olha, o órgão colegiado é o juiz natural dos recursos, porque eu sempre que recorro, eu espero, ao menos em tese, que vai ser proferida uma decisão colegiada, que nós chamamos de acórdão, né? Entendeu? Mas, pessoal, ao longo dos anos, ao longo do tempo, isso aconteceu na vigência do Código Revogado, do Código de Processo Civil de 73, e foi se intensificando, cada vez mais se foi dando poderes para o relator decidir monocraticamente. Tá? Então, se vocês pegarem todo o histórico, sei lá, vendo as reformas pela qual passou o Código de Processo Civil de 73, no artigo 557, melhor dizendo, daquele código, vocês vão vendo que cada vez mais se foi ampliando os poderes do relator na própria lei processual. Mas a lei processual, ela foi fazendo isso, pessoal, a partir de reformas que eram feitas nos regimentos dos tribunais. Então, antes, os regimentos dos tribunais é que iam sendo alterados e aumentando os poderes
dos relatores para eles decidirem monocraticamente. Daí, inclusive, muito se discutia antigamente, hoje se discute mais ou menos, sobre a constitucionalidade de normas, de regimentos internos de tribunais que atribuíam poderes aos relatores, sabe? Muita gente discutia isso, mas pode, não pode, se é constitucional, não é constitucional, né? Pode uma norma regimental valer mais que o Código de Processo Civil, por exemplo? E há uma concepção bastante interessante, eu não posso dizer que isso é absoluto na doutrina, mas muita gente pensa da seguinte maneira. Ora, a competência dos órgãos internos dos tribunais deve decorrer de norma oriunda do próprio tribunal, e isso está na própria Constituição Federal. É verdadeiro. Nós já tivemos oportunidade de ler aqui, inclusive com vocês, né, dispositivos da Constituição que dispõem, que estabelecem que os tribunais vão deliberar sobre a competência dos seus órgãos. Então, é o Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, que eu virei para cá porque Curitiba está para esse lado aqui, né, em relação a onde eu estou, né? É o Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, que vai deliberar sobre a competência dos seus órgãos, das suas câmaras, né? E assim por diante. E ele tem autonomia para fazer isso, né? E o relator, pessoal, ele é um órgão. Tá? Então, tem o relator José da Silva, por exemplo, a pessoa física, entre aspas, que é o agente. Mas existe o órgão relator. Assim como tem a primeira vara civil, por exemplo, de Maringá, que é um órgão, o juízo da primeira vara civil é um órgão. Tem o juiz, João, por exemplo, que é o agente, mas o órgão é o juízo da vara civil. O relator, né, ele atua como um órgão jurisdicional, certo? O Código de Processo Civil brasileiro, hoje em vigor, Código de 2015, tratou do tema no artigo 932, né? Tratou do tema do artigo 932. Prevendo ali os poderes, vamos chamar assim, do relator para decidir, né? Então, o artigo 932, que a gente já teve a oportunidade de ler, diz, olha, incumbe ao relator, né? Daí ele pode fazer esse monte de coisa aqui. Tem um monte de coisa que, de fato, né, como, por exemplo, conceder tutela provisória, que a gente já falou disso ontem, inclusive, quando falamos do efeito suspensivo, né? Não conhecer de recurso, né? Ou seja, ele realiza juízo de admissibilidade. E daí depois vem aqui, atividades inerentes ao mérito do recurso. Negar provimento, né? E dar provimento ao recurso. Vocês vão perceber que os incisos 4º e 5º, pessoal, do artigo 932 do Código de Processo Civil, eles vinculam a atividade do relator a súmulas, a teses firmadas em casos repetitivos, né? E em assunção de competência, né? Então, há padrões decisórios firmados pelos tribunais, sobretudo os tribunais superiores, mas também o próprio tribunal, tá? É importante, pessoal, dizer que o Código de Processo Civil de 2015, aqui nesses incisos 4º e 5º, ele é bem mais restrito do que era o Código de 73 no artigo correspondente, tá? Mas, e aqui é importante, pessoal, vejam o inciso 8º. O inciso 8º do artigo 932, caput, do Código de Processo Civil, prevê que o relator pode desempenhar outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Então, pode suceder que regimento interno de tribunal, né, preveja outros poderes para o relator. Então, por exemplo, aqui não está escrito no inciso 4º e no inciso 5º do artigo 932 caput que o relator pode decidir com base na jurisprudência dominante do próprio tribunal. Fala ali em súmula, em decisão de repetitivos ou em decisão de incidente de assunção de competência. Mas não fala em jurisprudência dominante. O Código Revogado falava em jurisprudência dominante. E muita gente criticava o Código Revogado porque é muito difícil definir o que é jurisprudência dominante, né?
Mas eis que regimentos internos de tribunais fazem referência à jurisprudência dominante. Então, em muitos tribunais, os relatores ainda estão autorizados a decidir com base em jurisprudência dominante por força do inciso 8º do artigo 932, que remete aos regimentos desses tribunais, que, por sua vez, referem-se à jurisprudência dominante. Exemplo, o próprio Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça tem previsão no sentido de que o relator pode julgar o mérito do recurso monocraticamente, com base em jurisprudência dominante do próprio tribunal. Aí vocês dizem, mas peraí, Medina, você acabou de falar que o órgão o órgão colegiado é o juiz natural dos recursos, né? Isso é verdadeiro. Então, o artigo 932 seria inconstitucional, porque ele diz que o relator pode decidir sozinho. Isso também foi objeto de discussão já há algum tempo. E se chegou à conclusão, pessoal, de que esse artigo, ou qualquer disposição que atribui poderes para o relator decidir monocraticamente, não é inconstitucional, se a lei prever recurso para o órgão que seria o juiz natural. E nós sabemos, nós já mencionamos isso, que no direito brasileiro, o artigo 1021 admite agravo interno contra a decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado. Então, não se considera inconstitucional disposição que atribua para o relator poderes decisórios se a lei prever recurso para o órgão colegiado respectivo, a exemplo do que acontece aqui no artigo 1021 do Código de Processo Civil. Eu acabei avançando bastante, falando do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, e para não ficar muito cansativo para vocês e para a gente conseguir trabalhar melhor os outros temas, eu vou interromper a exposição aqui, vou fechar o vídeo aqui, e depois, na aula subsequente, a gente vai dar seguimento a essa exposição e vamos gravar daí sobre taxatividade, unicidade, fungibilidade, instrumentalidade e recorribilidade, tá certo? Então, essa fica sendo considerada, portanto, a primeira parte da aula sobre princípios dos recursos. A gente chega na aula subsequente para falar da segunda parte dos demais princípios fundamentais dos recursos cíveis, tá certo? Então, vamos interromper por aqui essa primeira parte. Obrigado, até daqui a pouco.